Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. O entrevistado de hoje é um grande amigo aqui, parceiro da Ghoul Prime, que é o Vitor Gonçalves. Muito bem-vindo, meu querido. Como que você está? Prazer, Vini. Prazer, pessoal. Agradeço demais por estar participando aqui com vocês e tentar agregar de alguma forma aqui no podcast. Que bom. Ó, só para vocês conhecerem um pouquinho do Vitor, ele é um empresário, ele trabalha com a parte de vendas, ele sabe estruturar qualquer time de vendas. Mais do que isso, ele vai entender de todos os processos de vendas que a gente vai conversar aqui, vocês vão ver muito bem. E então, ele é um grande empresário que está aqui para a gente poder conversar totalmente sobre vendas. E a primeira pergunta que não quer calar é: quem é o Vitor Gonçalves? Bem simples, bem fácil, bem direto. Bora lá. Todos os times comerciais ficam um pouco complexo, né? Mas a gente tenta ali pelo menos a maioria dos modelos, né? Sim, claro. Falando um pouquinho assim sobre a minha trajetória, né? Quesito de jornada. Cara, vendas... Tem uma frasezinha que a galera costuma usar, né? E assim, ficou tão já chiclete a parada, né? Que é: todo mundo é vendedor. Por mais que você pense que você não é, você é vendedor, né? Sim. Acho que desde o início da carreira, quando a gente tá precisando de alguma coisa, mãe, eu quero essa parada aqui, mãe, compra isso aqui pra mim. Aí ela fala: não posso. Aí você começa: não, mas faz sentido, eu quero, enfim. Tudo é uma venda, tudo é uma fase de negociação, né? Vamos dizer assim. Então... vendas pra mim começou desde lá dos 8 anos de idade, assim. Foi bem... nasceu comigo porque o meu pai, meu pai foi feirante, começou vendendo coisa na feira, progrediu e aí entrou para outras áreas de segurança, enfim. Só que aí nesse meio tempo eu também acompanhava ele. Então a gente fazia vendas ali de carteira na rua, comprava por 50 centavos, vendia R$2. Esse foi mais ou menos o início da minha jornada ali em vendas, né? E aí depois dessa venda que a gente fala que é transacional, eu comecei a caminhar para estudo da área da indústria, né? Caminhei para isso e aí assim, nem sei se já é para entrar direto nessa história porque... Só vai. Então vamos embora. E aí assim, uma parte da minha família era muito voltada para a área industrial, né? E aí a galera falou: pô, faz sentido, você vai rentabilizar demais, enfim, entre para essa área e faça um plano de carreira de 30 a 40 anos. E aí assim, eu na época, pô, qualquer coisa pra mim era excelente. Eu falei: vamos embora, né? E aí eu segui esse caminho. Eu entrei ali pro Senai, fui fazendo mecânica de usinagem, depois eu fiz tornearia CNC, mexi com muita coisa desse tipo, foi a minha jornada dentro da indústria. Mais a parte de engenharia mesmo. Ia voltar pra engenharia, nunca fui de exatas, galera, então assim, eu ia sofrer demais quando chegasse na hora realmente de fazer contas, né? Ali eu ia sofrer. Mas pelo menos no início do processo, que era mais operação de máquina, eu sempre curti bastante fazer. E aí foi meio que absurdo, porque assim, Vini, eu puxei 4 anos direto na área da indústria. Então assim, eu terminei um curso no Senai, parti para outro. E galera, eu era bem mediano, pra falar a verdade. Eu nunca fui aquele cara de destaque não. Não era o CDF da carro. Não era. Eu tentava andar com eles, mas eu não acompanhava o ritmo, sabe? E isso desde do primário, médio, também é uma história... Mas você também não era da turma do fundão, não, né? Não era, ficava no intermédio, jogava no meio de campo, né? E aí, assim, é uma história que, assim, a galera costuma contar, né? Pô, eu não era, nunca fui o melhor da sala, mas dessa vez é verídico, galera. Nunca fui esse destaque, não. Mas, assim, tava ali pra fazer o que dava, o melhor que dava pra fazer. E aí eu lembro que... quando eu fui para minha segunda formação, o meu tio, que era da área de ferramentaria, e o meu pai, que teve passagem pela indústria, os caras estavam muito orgulhosos, né? Os caras, pô, olha, vai fazer técnico em mecânica, vai seguir essa área, isso vai ser excelente. E aí eu lembro que eu cheguei pro meu tio num belo dia, quase final de ano, Natal, assim. Falei: tio, eu tô, assim, preciso falar com você, que isso é importante, me ajudou a entrar lá no Senai, estudou comigo. Eu vou trancar, tá, o meu curso. Mas não vou fazer nada do que você quer. Não vou seguir o caminho que vocês querem. Aí ele olhou pra mim assim, ele falou: mano, mas calma aí, faltam 3 meses pra você pegar o diploma. Não faz o menor sentido. Eu falei: não, tio, eu vou encerrar porque agora eu vou virar vendedor de carro. Eu vi que isso daí é o que eu quero pra minha vida. E aí o meu tio, ele quase infartou, galera. Porque assim, né, 30 anos. Te ajudou com todo... processo. Fez eu chegar lá, ele participou da minha primeira formatura, ele queria muito participar da segunda. Acredito que o sonho dele era assim: não, o cara vai se formar em engenheiro, mecânico, vai seguir
E não rolou. E aí eu falei pra ele, não, vou virar vendedor de carro, porque a Hyundai me mandou uma mensagem, eu tava disparando currículo pra todo lugar. E aí chegou ali, a gente é do grupo Caoa, né? Que Hyundai, Subaru, Ford no Brasil, enfim. E a gente quer que você venha fazer uma entrevista conosco aqui e tudo mais. E aí eu fui. E na época não tinha como... Eu tinha, acho que em torno de 17 anos, por aí eu ia entrar como um jovem aprendiz ali. Não tinha como eu já entrar vendedor. Então, eu tinha que entrar como a função, que a gente vai conversar bastante aqui, que é BDR, SDR. Né? Então, puxador de lista, puxava a lista o tempo todo. E Ou assim, seja, só prospectando de fato. total, cara. Tinha vezes que a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas chegava a puxar, assim, 600 números dias. Quase 600 ligações ali. Então, era meio que, assim, muito absurdo. E aí... Enfim, finalmente, chegamos em vendas. Foi assim que... Foi essa sua jornada. Bem resumida, né? Mas essa sua jornada. Isso aí foram 6 anos. E já que você entrou nesse quesito, me explica aí um pouquinho da diferença entre SDR, Sitter e o Closer, né? Conta essa jornada aí de vendas mesmo. Boa, boa. Pessoal, assim, a gente entende que conforme... As coisas, elas avançam, né? Então, assim, conforme tanto a nível de informação, de tecnologia, até as carreiras, né? Elas avançam demais. Então, a galera, ela vai criando tanto termos, né? Para definir funções, como também ela vai ali, a galera vai entendendo que, não adianta só ficar no raso, ou não adianta só ficar no básico. Eu preciso avançar também a nível de conhecimento, tanto prático como operacional, técnico, enfim. Então, de onde que como que vem, né, essas origens de palavras SDR e BDR? Antigamente, a galera falava, é um cara de telemarketing. Então, é uma pessoa que vai ficar ligando para mim sem parar e assim, enchendo o meu saco para ver se eu quero ou não comprar alguma coisa. Ou às vezes até cobrando, né? Porque a gente não pagou. Então, a maioria. A maioria das vezes. Então, é tido sempre... E agora tem a tal daquelas chamadas eletrônicas, que enche a paciência. Que liga... Às vezes é um comercial mesmo, exatamente, que ele está tentando ligar, só que a chamada não completa. Ou seja, ela fica ligação, 2 segundos cai, passa 1 hora, 2 ligação. É o dia inteiro, literalmente, uma ligação, e o cara não fala nada. Não dá para nem ter contato mais com gente, né? Então, não. Dessa área assim, do telemarketing como um todo, ela não é vista com bons olhos. Até porque ela não evoluiu na época. Do tempo que ela começou até hoje, eu acho que ela não teve uma evolução propriamente dita. A não ser o time comercial que a gente monta dentro de uma empresa. Eu acredito que custo, assim, acredito que pra galera que tá aí nessa área da cobrança, eles entendem que pessoas é custo, né? E custo é você diminuir a margem da tua companhia. Então, vamos colocar uma secretária eletrônica que vai sair ligando pra galera. Né? Mas assim, eu não posso nem entrar muito a fundo nisso, porque eu não vou conseguir falar para vocês de métrica do que funciona e o que não funciona para essa área. O que eu sei, né? Ali o cara, ele sabe como que ele está rentabilizando ou não. Mas o que eu posso falar para vocês é que SDR e BDR não é telemarketing. Tá? Então a gente precisa entender, fazer essa grande diferença. Essa separação, né? Importante. Separação é muito importante. Porque, Vitor, o que difere uma pessoa ser um profissional de telemarketing, enfim, trabalhar por volumetria, loucura total, ligando o tempo todo, buscando ali uma determinada meta, e um SDR ou um BDR profissional, que vai executar isso no dia a dia? O SDR, galera, e o BDR profissional, ele tem a capacidade de ter personalização. Então, ele sabe com quem ele está falando, quem é o indivíduo que ele vai entrar em contato. E muitas vezes, previamente, ele já estudou isso. Ele entende claramente quais são as dores, né? E o objetivo final que esse meu lead prospect tem. E ele sabe exatamente, pelo menos ele tem a total noção sobre o que de fato é uma jornada de vendas. Né? Tá. Quando você fala de SDR, BDR e o Closer, nós estamos falando de um mega funil. Né? Então, a gente acaba traçando ali a qualidade de nível do lead, do prospect, é isso? Legal. Pergunta importante também, né? Às vezes a pessoa que está ali em casa ou atrás da câmera nem sabe o que seria um funil de venda. É por isso que eu estou tentando voltar um pouquinho. Vamos lá, vamos iniciar desse fundamento. Pessoal, a gente começou falando que todo mundo vende, certo? Né? Só que a gente não vende para todo mundo. Então, isso é fato. É algo muito importante. Porque, Vitor, mas a Coca-Cola vende para todo mundo. Não vende para todo mundo. Por mais que a Coca-Cola é a maior companhia que tem e absurdo. Então, a gente tem que entender que
se eu tenho um produto, o Vini tem um produto, tem uma solução, ele vai se enquadrar dentro do que a gente pode chamar de ICP, né? O perfil ideal do nosso cliente. Também a maioria traça isso bem basicamente assim, chamando de persona, que não é simplesmente isso, né? O ICP, ele literalmente ele traça não só o que a pessoa gosta. Provavelmente você já deve ter visto alguns vídeos meus falando, ó, mais importante do que você definir o persona, a faixa etária e tudo mais, do que você definir o seu persona, além de saber o que ele gosta, é saber o que ele não gosta. Perfeito. Porque através do que ele não gosta, você consegue já eliminar algumas coisas dentro da sua campanha. O Vitor ele vai falar um pouco mais agora de ICP, ele vai aprofundar que eu conheço ele, e aí vocês vão entender um pouquinho mais do que é. Sensacional, é isso. Então, eu entendo para quem eu vendo e eu entendo para quem eu não vendo. Sendo assim, eu entendo qual o impacto e de que forma eu abordo essa pessoa. E para mim, e dentro desse perfil, galera, é muito difícil, pensam comigo, eu entrar em contato com alguém e de cara eu falar assim, beleza, o Vinícius é meu perfil ideal, mas quanto tempo você falou com o Vinícius? Eu falei 2 minutos, 5 minutos com ele. Não sei, eu não entendo da carreira, não entendo dos sonhos desse cara. Então, é para isso que existe o famoso funil de vendas, beleza? Na internet, a gente vai cair muito mais para esse caminho, né? Na rua, a gente fala que a rua ela é muito uma venda transacional. Então, não necessariamente você precisa ter uma pessoa que vai estar lá na ponta, outra que vai estar aqui, um closer que vai chamar para uma reunião. Enfim, muitas vezes você está vendendo uma caneta e uma carteira. Então, você chega e fala, Vini, você quer essa carteira? Faz sentido para você? Custa R$2. Ah, o Vini, não faz. E por volume você vende. Só que existe um quadrante ali que a gente fala, que é o seguinte. Quanto mais fácil é a venda, e às vezes menor é o ticket médio de um produto, menor é o teu funil. Então, menor é esse convencimento, a estrutura que você vai precisar para chegar numa venda. Quanto mais você aumenta o nível de consciência do seu produto, às vezes não necessariamente teu produto ele é mais caro, como eu vejo muita galera falar por aí. Não, às vezes teu produto ele custa $100. Só que você vende esse produto para um cara que está fazendo uma manutenção na Petrobras. É outra parada. Só que quando você aumenta então o nível de consciência e você, na maioria das vezes, aumenta o ticket médio desse produto, agora a gente está falando de um produto de 10 mil, 15 mil, exige você aumentar o nível de consciência do teu público ou encontrar alguém que já esteja nele. Por isso tem o funil de vendas. E aí a gente pode falar um pouco mais de estrutura de funis, como, né? Pode se construir, enfim. Voltando um pouquinho antes da gente falar sobre funil de vendas, o SDR e o BDR. O SDR, ele é, como você falou, ele é mais transacional. Então, ele é entrar em contato, prospectar, ligar. Ele é o do telemarketing, entre muitas aspas aí. Isso. O BDR, ele é para quê? Ele é mais relacional? Ele é mais de, tipo, entender profundamente, é isso? Nessa estrutura, a gente costuma dizer que as funções de SDR, ela tá muito ligadas a alimentar, ou seja, é a nossa primeira ponte, né? O primeiro contato ali. Então, normalmente, ele cria listas, beleza? Que era o que eu fazia na Hyundai. Por exemplo, não teria como o meu vendedor fazer uma venda se ele não tivesse nenhuma lista. Ou o meu BDR fazer agendamento sem ter uma lista. Então, a lista, ela é parte fundamental, muito importante. E, assim, é dali que começa a qualificação nossa que a gente está comentando aqui. Vitor, como que eu construo listas? De diversas formas. Diversas. Hoje em dia, você tem dezenas de ferramentas, IA, e da forma que eu mais gosto de construir lista, ir para evento, por exemplo. Então, como um SDR, né? A galera vê um SDR o quê? Uma pessoa que vai ficar o dia inteiro na frente do computador, no Google Maps, por exemplo, pegando ali restaurante, pegando número de restaurante, para alguém entrar em contato. Eu vejo como uma profissão que você não tem a necessidade de partir para outra. Se você quiser viver a sua vida inteira como SDR, você pode monetizar muito nessa frente, só que você tem que sair dessa mesmice de estar ali. Então, ele constrói listas, beleza? E qualifica ali essa lista. Digamos que eu arrumei 300 contatos para o BDR Vinícius. Agora o Vinícius, ele vai entrar em contato, seja por ele ter uma cadeia de cadência, que a gente chama, e aí ele vai fazer ligação, mensagem, e-mail marketing, visitar o cara presencialmente, desenvolver algum tipo de relacionamento, mesmo que mínimo, para conseguir trazer ele. O BDR ele vende a reunião, né? O BDR ele vende o primeiro contato com o que a gente chama de closer. Certo. E quantos follow-ups são mais necessários, mais ou menos?
Cara, aí é absurdo, assim. Aí começa a entrar nas primeiras perguntas específicas, né? Que aí vai rodar de nicho para nicho, modelo de negócio. É meio louco, assim. Para mim poder responder a pergunta de quantos follow-ups é necessário para a gente conseguir ter uma qualidade em vendas, beleza? Primeiro, eu tenho que definir se a tua estrutura comercial ela é inbound ou outbound. Não sei se tu já ouviu falar. Vamos lá. Explica pro pessoal. Inbound, galera, de maneira bem resumida para que vocês entendam, veio a mim. Então, de alguma forma, chegou até a mim. Tá? Então, vocês estão agora no podcast aqui do Go Prime Talks, legal. Isso significa que, de alguma forma, vocês estão chegando e vindo até o Vinícius por conteúdo, né? E aí, a partir do momento que esse conteúdo fez sentido, você fala, cara, que legal, agregou valor para mim, eu quero entender o trabalho dele. Entende que fica muito mais fácil? O lead ele vai chegar para mim com nível de consciência do que eu faço, sim, enfim. Isso é inbound. Ou eu vi um anúncio e cheguei. E existe a estrutura de outbound, que é um caminho obscuro que a galera normalmente não gosta de brincar e não gosta de trabalhar. E eu vim de lá. Que tem ali também o dinheiro na mesa a rodo, né? Porque ninguém usa. Pra caramba. E aí, pra vocês começarem a entrar nisso, vocês vão ver que o outbound é o caminho aonde, assim, muita galera rejeita, a galera quer estar no anúncio, né? A galera quer estar onde tem mais taxa de conversão. E o outbound, ele é diferente. A gente fala que são os hunters, a galera que é caçador. Outbound é, por exemplo, uma pessoa que trabalha hoje vendendo plano de internet na TIM, na Claro. O cara ele vai, às vezes, de porta em porta oferecendo ali até ele conseguir fazer vendas. Outbound é você estar vendendo uma carteira ali na estação, beleza? Então, para tirar um pouco dessa parada só digital, eu não gosto muito disso. Eu que vim da rua, eu gosto de misturar os dois. E aí... Eu também gosto dessa mecânica on-offline, né? Que a gente chama. Exato. Que é literalmente pegar o que funciona... Aliás, porque marketing é marketing, né? Sempre vai ser marketing. A gente separa como categoria de marketing digital, mas, na verdade, o marketing digital, pelo menos na minha concepção, ele não existe. Tudo o que é você utilizar ações de marketing dentro do âmbito digital, que é exatamente isso. Por isso que todas as minhas consultorias eles acabam trabalhando com on-offline. Né? Total. Enfim, voltando ali agora, por que eu saí um pouquinho da pauta? Muito assunto, galera. Quando a gente fala sobre funil de vendas, que o básico que a maioria fala, eu preciso receber 10 nãos para ter um sim. Eu preciso de 100 nãos para poder ter o sim. E é por isso que eu fiz a pergunta do follow-up. Você entendeu? Mas essa mecânica, como que funciona? É aí que entra esse ponto, né, de que e os dois se encaixam, enfim, que o inbound, ele exige, não vou falar que ele exige menos esforço, tá? Porque aí é injusto com a galera. Mas ele exige realmente menor nível de batalha, porque você está basicamente ali tendo alguém que já está interessado no teu produto, no teu serviço. Então, até a dinâmica de, cara, como que eu vou montar uma cadência que funcione? Quantos follow-ups eu preciso fazer? Para quem não sabe, follow-up é a mesma coisa de quantas tentativas, tá? Eu vou fazer para conseguir chegar numa venda. Às vezes eu tô lá falando com o Carlos. E aí o Carlos, ele é um empresário que tá, cara, correria total. Aí eu chego para ele e mando uma mensagem no WhatsApp. Carlos, tudo bem? Aqui é o Vitor, tudo mais. Tem umas formas corretas de fazer esse script. Mas, enfim, você viu um e-mail que eu te enviei? Não vi. Então, Carlos, estou te convidando para tal coisa. E aí, na mesma hora, sei lá, um funcionário dele chama, ele perde esse rumo, já não te responde mais. Se você não entrar mais em contato, que é o nosso famoso follow-up, dificilmente você vai gerar vendas. Agora, se de repente você chega lá nas 6 horas da tarde e fala, cara, eu acho que ele está mais tranquilo. 7 horas da noite, vou ligar em vez de mandar mensagem no WhatsApp. Isso é uma cadência. E aí exige 5 vezes. A gente tem estudos, tá? Trazendo para a área acadêmica, para não deixar vocês sem resposta, que é em torno de 5 contatos no mínimo. E agora já estamos passando para 7, porque cada vez mais a atenção fica difícil. Você viu quantos temas a gente entrou? Pode passar o passarinho, o periquito, o cachorro, o nenê chorando, funcionário. Exatamente. Ou até outras pessoas, reuniões, enfim, tem N coisas. Hoje a guerra do marketing é guerra de atenção. Imagine quantas coisas a atenção pode ser gerada e vai perder o seu cliente. Então existe os follow-ups justamente para isso. É isso. Quando a gente fala sobre time de vendas, time comercial, qual é um time, uma estrutura ideal?
Mais uma vez, todo mundo odeia essa resposta, né? E eu também odeio. Eu sei que acaba dependendo muito do tamanho, do ramo, tal, essas coisas, mas assim, alguma estrutura básica para quem tá começando. Vamos pegar para quem tá começando. Vamos lá. Vamos ir mais a fundo. Começando o quê, necessariamente? Começando um negócio, começando uma empresa. Boa. Ele vai vender ali um produto, um serviço, tá, galera? A gente tem que entender que dentre os modelos de negócio que a gente tem, são muitos, né? Então, digamos que a pessoa ela vai fazer uma coisa chamada inside sales. Vitor, o que é inside sales? É uma pessoa, pode ser uma nutricionista que ela tá ali com o seu... Eu falo isso que minha mãe agora ela vai ter que montar um time de comercial de vendas para nutrição. Então, ela tem um escritóriozinho ali, ela vai fazer atendimento. De alguma forma, ela vai gerar uma lista, pessoas interessadas, vai entrar em contato e vai ter uma reuniãozinha com ela, ou mesmo que seja uma ligação, para ela entender o momento, né, daquela pessoa que está querendo ganhar performance, perder peso, o que for afins, e depois chegar na venda, que ela ofertar ali. Então, vamos pensar que isso é uma estrutura de inside sales. Sempre é preciso de uma venda consultiva, ou seja, entrar em contato com alguém, tirar alguma dúvida. Só que eu tenho outros modelos de negócio que não necessariamente eu preciso de um time comercial. Um e-commerce, um marketplace. Sim. Eu tenho ali os meus produtos lá na minha casa, anuncio isso na internet e beleza, eu vou fazendo venda de forma recorrente, mas de uma hora ou outra você vai precisar ter um saque, sei lá. Então, vamos voltar para uma pessoa que vende algum produto ou um serviço que necessita ter um time de vendas ali inicialmente. Essa pessoa, ela precisa ter, pelo menos, o que a gente fala que é o BDR ou SDR inicialmente. Porque quando o negócio está pequeno, você não tem grana para investir, o que você faz? Você é o closer. Né? Sim, normalmente. O que é o closer? Você é o vendedor. Você que vai fechar o contrato. Então, você vai ter ali um SDR ou um BDR para fazer a parte de encontrar listas, tá? Gerir essas listas e tentar marcar a reunião para você. Aí a gente foi entrar. Então, essa é a base do time, estrutura do time comercial. O Vitor começou a rodar. Então, a minha mãe tá ali. Ela conseguiu marcar 3 reuniões na semana. De 3 saiu uma venda. Qual que é o ticket médio? Não sei, R$300 mês, por exemplo, ou R$300 por consulta, enfim. Beleza, deu certo. Começou a girar essa máquina que a gente fala da monetização. Sem rodar anúncio, totalmente frio, outbound. Seria o momento de talvez ela colocar uma pessoa que é closer. Alguém para só fazer reunião enquanto ela só atende. Começa a ficar muito grande essa demanda, entendeu? Porque aí ela consegue colocar energia suficiente na máquina para poder moldar ela e fazer funcionar. Exatamente. Você falou uma coisa que, bem a pequena moda assim, mas eu acredito que o pessoal, os grandes empresários já sabem, mas para quem está começando não, que são os scripts. O que é um script de vendas? Não é um roteirinho que propriamente a gente lê. Um script ele é mais maleável. Exatamente isso. Vamos falar um pouquinho sobre script. Eu não entrei nessa parte, galera, mas quando eu saí ali da Hyundai, então assim, ali eu consegui fazer ligações, enfim, depois eu fui para a parte de realmente começar a fazer, trazer o prospect ali e tentar vender o automóvel, beleza? É um ticket muito alto, né? 180 mil, 200 mil. E aí surgiu a oportunidade de eu entrar em vendas lá, né? E aí agora, como ter script de vendas? Como lidar com o cara ali no dia a dia? Tudo bem, estou vendendo um carro. Então a principal forma de você entender e montar um script é como que eu... que eu conheço do produto que eu estou vendendo? Aí eu falava, eu estou vendendo uma Santa Fé, eu vou ver tudo sobre isso, cara. Eu vou ver... Vou ver todas as técnicas, todos os benefícios, todos os defeitos também, porque não é só de... Para que saber exatamente qual o cliente? Exatamente. Lado positivo, eu falei, esse carro aqui não é econômico. Então já não adianta eu ofertar isso aqui para uma pessoa que quer. Mas ele é um carro que entrega alta performance, enfim, tem banco de couro e tudo mais. Então... E outra, quem compra um carro desse, ele nem se preocupa com gasolina. Quem compra um Impala que 1970 não se preocupa com uma Alfa Romeo, não se preocupa com a gasolina, né, irmão? Esquece. Ó, quem é o seu perfil de cliente, né? Você tem que entender. Já vi vendedor fazer isso. O cara lá, assim, ele falando, não, mas essa BMW aqui e tal. O cara, mas você tem certeza? É BMW pra você? Porque não é muito carro de dia a dia. E eu olhando assim atrás, eu, mano do céu. Quem comprou uma BMW que é dia a dia? Nem. O cara poderia pagar no Pix. E o cara assim, mas não é tão econômico, entendeu? E tal. Eu falei, então, galera, toma cuidado com isso. E aí a gente entrou, saindo de lá, eu caí pra V4 Company, beleza? Maior agência de marketing
enfim, vai um merchan de graça pra vocês aí. A mais conhecida. Então, talvez não seja a melhor, mas é a mais conhecida. Ela é boa, muito boa. Tem grandes muito dúvidas. Boa. Muito boa, assim, porque o pessoal lá, eles mandam muito bem. Os caras são grandes, né, galera? Então, assim, não tem que falar. Mas por que eu citei? Porque lá a gente tinha assim, uma dinâmica muito fodida pra encontrar script, mano. Assim, era absurdo. A gente passava, às vezes, a semana inteira testando e validando pra saber. Às vezes mudava o detalhe da vírgula, a gente falava, ó, isso aqui já não funcionou tão bem. Isso aqui funcionou bem. Então, galera, sim, vai ter vezes que a tua operação de vendas, ela vai chegar a níveis que você vai trabalhar só em detalhe e basicamente retificando a tua operação. Agora, Vitor, eu tô no começo, cara, assim, não sei pra que eu vou fazer isso. A gente tem um grande amigo, um grande aliado que se chama ChatGPT. Eu adoro ele. Ele me ajuda. Facilita bastante. Pra quem quer começar do zero e ter um norte, uma direção, eu amo essa ferramenta, porque ali você vai falar, você agora é um BDR profissional do ramo de nutrição. Você tem todos os conhecimentos necessários sobre isso. E eu quero que você me monte ali, basicamente, um script inicial para o WhatsApp. Você já não vai começar do zero, galera. Agora você vai ter ali um monte de script. Aí você fala, agora me traz mapeie todas as principais objeções que uma pessoa que vai contratar um serviço de nutrição tem. Aí ele vai... Aí você, agora quebra essas objeções para mim, por favor. É simples assim. Tá, isso aí eu tô falando da maneira mais assim, Vitor, eu preciso começar para ontem, tá difícil, não tenho recurso. Você vai ter ali, aí passa isso daí para um doc, refina esse material e pelo menos põe em prática. Porque se você não colocar em prática, você não vai saber o script que... Conhecendo o Vitor, né? Eu sei que todo esse trabalho da V4, só para vocês entenderem um pouquinho da V4, sim, a V4 realmente é uma grande agência e ela é principalmente focada em processos de marketing, processos de vendas. Ele é um time comercial muito bom. Inclusive, foi dali que o Vitor tirou grande parte dos processos de vendas em si. Total. Todo esse conhecimento. Me fala aí, qual é a importância dos processos de vendas dentro de uma agência de marketing digital para poder atender esses clientes? Galera, dentro de uma... Aí sim, né? Para a gente poder atender os clientes, por que é importante eu ter processo? Toda vez que a gente está no início de algo, né? Na carreira de empreendedorismo, início na carreira de montar um negócio, a gente é feeling. Né? Então, eu falo muito que assim, seria ideal. Qual que seria o ideal? Seria, Vitor, eu vou ficar 4 anos aqui, 3 anos me preparando, eu vou estudar tal e tal coisa, eu vou montar um material, quando eu iniciar a minha companhia vai ter um brand book lindo e tá tudo estruturado. Isso aí seria perfeito. Não é o que acontece, galera. Né? Não, o mundo não é tão ideal assim. O mundo não é assim. O mundo é, cara, eu preciso colocar dinheiro no bolso urgente, eu tô ferrado, as contas tá batendo aqui, como que eu vou ganhar dinheiro? Né? Então, a gente sabendo disso, a gente começa por feeling. Né? Eu vejo muita gente falar, não, eu já nasci para vendas, então tá fácil, me daqui que eu vendo qualquer coisa. E esse cara, ele desenrola pela necessidade, pela força de vontade, beleza. O que entra na pergunta, venda é dom? Não. Venda é processo. Venda não técnica. É dom. Você pode ser a pessoa tímida que não curte. O Vinícius. Vamos falar sobre o Vinícius. Era extremamente tímido. Aliás, até hoje o Vinícius pode não parecer para você que está aí na câmera, galera. Mas o Vinícius é bem assim. O Vinícius... E aí, eu falei, Vinícius, e você faz venda, Vinícius? Você não é tímido, Vinícius? Ele, eu vendo contrato grande. Então, galera, depois a gente entra em perfil de vendedor, que senão não dá, é muito tema. Mas, basicamente... Começo é feeling, então começo é você fazer porque precisa fazer e pura necessidade. Vai chegar ali um momento e você vai saber claramente que essa fase ela chega, aonde a sua companhia ela não vai mais se sustentar ou vai começar a ter grandes problemas porque ela não tem mais processos. Tá? Então, a gente fala, em uma frase que eu aprendi da V4 e a gente leva para o resto da vida, nosso querido Denner, que tudo que não é replicável não tem escala. Né? Verdade. Então, assim, Vitor, o que é replicável? Pô, a gente chega aqui para gravar o podcast, ele já sabe. Tá aqui, tem a imagem, tem toda a infraestrutura, a câmera posicionada, tudo pronto. E quando chegar o próximo, é de novo, câmera posicionada, coisa ali, renderizou e mandou. E o próximo, entendeu? Então, isso é processo.
Agora, se eu chegar aqui, não, eu não sei onde eu coloco, Vitor, aonde, meu Deus, acabou a energia, a TV não está conectando. Esses são os problemas que acontecem quando a sua agência ou empresa começa a escalar. Então, Vini, respondendo a tua pergunta, a capacidade de você ter processos é o que vai levar a sua companhia para o próximo nível, para o próximo jogo. Você está jogando o jogo, que é amadorismo, que a gente fala. E dá para pôr dinheiro no bolso sendo amador. Mas aí tem um momento que você precisa ter funcionários, replicar o que você já fez, ganhar muito mais dinheiro, escalar a companhia. E se você não tiver processos e documentado mesmo, é uma parada que é documentada, dificilmente a engrenagem ela roda. Mano. Só para você entender, Vini, mas será que eu não estou com o meu processo muito bem definido, estruturado? Eu vou pegar essa parte aqui do Vitor só para poder falar. Algumas empresas e alguns empresários, eles ficam presos que nós chamamos de platô. Então, platô é quando você tem ali uma renda que você não consegue lucrar. Ele aumenta um pouquinho, diminui, ele cai, ele aumenta... Ele fica naquela zigue-zague infinito. Se você está preso num tipo de faturamento, provavelmente você está preso em um platô. E aí tem níveis de platô. Quando um platô ele é bem baixo, provavelmente o problema está sendo o SBP, que é o síndrome da bunda presa. Desculpa falar, mas é bem isso. Que é o quê? Quando você quer centralizar tudo em você e você não sabe delegar as coisas. Outro platô, que ele normalmente acontece para grandes empresas, assim, só para vocês terem base, um dado, 93% dos empresários provavelmente estão presos no platô processos. Olha só que dado absurdo. Massa. Quantas milhões de empresas nós temos? 93% estão presos nesse platô de processos. Então, cuide dos processos. Se você está vendo que o seu faturamento ele é constante, mês a mês, e você não conseguiu evoluir, não, às vezes você está preso num platô. Cuidado com o seu processo, que o seu processo deve estar problema. Né? Que massa, que massa. Essa parte de dados aí, galera, e voltado realmente para a gestão, né, da parada, o Vini, ele tem, assim, entra muito mais a fundo e tudo mais. Eu tento ficar dentro da área do comercial. A gente fala que o genérico vence a partida, né? E eu tô tentando cair para o genérico, mas agora a gente ainda tá mais na parte mais especializada. Então, é isso. Vai ter um momento onde a engrenagem ela começa a travar de uma forma. No começo é porque você não tá delegando. Simples assim. Simples assim. Não tem como, galera. É assim, é impossível. Eu entrava nas calls de venda, em média, vamos falar um pouquinho de números. Eu já fiz em torno de mais de 500 reuniões de vendas, tá? B2B, totalmente B2B. 80% dessas calls foram outbound. Não vindas por anúncio, beleza? E ali, das 6, 7 reuniões por dia que a gente fazia, a maioria era do empresário querendo ser o marketing, o financeiro, o cara do saque, a pessoa que emite a nota fiscal. Ele queria também pegar o carro e ir lá entregar o produto. Né? E aquele cara que pega o cliente, faz contrato, faz o financeiro, atende o mercado, entende o gatilho mental, entende qual o processo, ele faz o processo, ele entrega o sai. O cara é o agência, sabe? É o cara que faz tudo. Já passei por isso, não vou falar, todo mundo passa por isso. Acho que é um processo natural de você entender. É bom porque você entende literalmente quais são os processos da sua empresa, mas não dá para você ficar sempre ali, né, gente? Não dá mesmo. Não dá. Né? E voltando um pouquinho mais, eu queria entender de você, porque assim, existem diversas técnicas de vendas que a gente conhece. A técnica SWOT, a técnica AIDA, a técnica de spin selling, que agora ela está bem famosa. Sim. Todas essas técnicas funcionam? Eu sei que funciona, mas quero a sua percepção sobre isso. Funcionam. Técnicas de vendas é algo que a gente, principalmente as que vêm se carregando por décadas, né, por longo prazo, a gente sabe que são estudos que vão além do achismo, são estudos que vão da neurociência, tá? Então não tem como a gente debater uma parada ou ir contra uma parada que é humana, né? É história e é ciência. Galera, o que são técnicas de vendas? A gente falou ali, num determinado momento, que vendas, ela é processo. Então, para a pessoa ela ser um bom vendedor, vamos dizer assim, não é um dom. Ela não vai nascer com o dom das vendas. Né? Vendas é uma coisa assim que é muito complexa, é complicado. A galera enxerga como assim, quanto mais charlatão tu conseguir ser e mais passar a perna nas pessoas, então você é um excelente vendedor. Se você conseguir provar para o cara assim, ó, esse produto não vale nada, irmão, mas você vai pagar R$500 nele, então você é um bom vendedor.
E não é assim. Vendas é a capacidade, obviamente, de você agregar valor para uma pessoa e quanto mais for ganha, melhor. Essa transação, né? Só que para isso ocorrer, para isso acontecer, principalmente quando a gente começar a falar de alta rotação, alto fluxo, muitas reuniões e tudo mais, se você não tiver processo e técnicas de vendas, fica mais difícil. Você vai ver que basicamente a taxa de conversão dos seus vendedores começa a declinar com o tempo. Spin Seller e entre várias outras, né? Método AIDA, são métodos e estudos para que você consiga ter um norte, um direcionamento de como levar o teu cliente, seja numa fala, seja presencial ou até mesmo numa reunião no Meet, via Meet. Tem 1 hora. Como que eu faço para levar esse cara do ponto A, que ele não sabe quem eu sou, até no final ele tá passando o cartão? É para isso que existem as técnicas. E vou deixar uma palhinha para vocês aqui, a que eu mais gosto, que eu mais curto, que para mim... Essa era a pergunta. Mas essa. Já que você já tá falando, tudo bem? A mente aqui, ligando o raciocínio do vendedor. Para mim, a técnica de vendas que assim eu mais amo utilizar, mais passo para os BDRs que eu treino e SDR, quando eu entro num time comercial, é o Bunch. Bunch. Então, o Bunch, galera, é a capacidade ali, basicamente, de você bater 4 pilares que são fundamentais para você fazer qualificação de um lead. E, Vitor, por que você quer bater na qualificação, sendo que você poderia bater na dor, né? O Spin Seller vai muito mais para dor, necessidade. Porque hoje, galera, por incrível que pareça, nossa maior dificuldade dentro de um time comercial, maior estruturação ali, não é nem na reunião a gente desenrolar e trazer uma venda, é a gente trazer lead que presta, né? Trazer a pessoa que realmente vai comprar alguma coisa. Sim. Essa é a nossa maior dificuldade. Por isso, o Bunch, se quiser falar alguma coisa sobre isso, que depois eu já entro. Não, eu quero que você explique exatamente o que é Bunch. B-A-N-T, para que você não saiba. Bunch. Abreviação, tá? Das palavrinhas que eu vou traduzir, já vou deixar em português para vocês, que é basicamente ali a capacidade dessa pessoa dela ter grana, tá? Que a gente chama de budget. Então, assim, o cara, ele tem dinheiro para comprar o meu produto? Aí vem a pergunta, quanto que é o teu produto? Quanto que é a tua solução, teu serviço? Depende. Então, a primeira pergunta nossa é, a pessoa ela pode comprar hoje um produto de R$2.000 por mês, se a gente for uma agência? Pode. Então, beleza, passou. Essa pessoa, ela é hoje a autoridade dentro da nosso funil ali, do que eu estou pesquisando. O que seria a autoridade? Ele é o dono da empresa, ou ele é o sócio. Às vezes você não tem o poder de compra, de decisão. Em grandes companhias você não vai chegar, na maioria das vezes você não vai chegar no dono, mas você vai chegar na responsável pelo setor de compras. Beleza? É ela que define junto com o financeiro se você vai passar ou não. Então, eu preciso levar para a reunião, galera. Lembre-se disso. BDRs, SDR, a gente vai entrar muito nisso. A autoridade. Pessoas que têm o poder de decisão, de dar a canetada, que a gente fala, né? Terceiro, a pessoa ela precisa entender se isso tudo, né? Se a tua solução atende uma necessidade que ela tenha. É a letra N ali do nosso Bunch. Então, necessidade. Às vezes o cara tem dinheiro, o cara é multimilionário. O cara, ele basicamente, você chegou no dono, tá conversando com ele. E aí você vai ofertar para ele, sei lá, um seguro automotivo, coisa do tipo. O cara, não tenho carro, mano. Obrigado. E eu nem quero ter também. Eu alugo. Aí você vai insistir nesse cara? Faz sentido levar para ele? Total. Não tem como. Então, não tem a necessidade. E o terceiro, que parece, é semelhante, mas não é a mesma coisa, que é o time. Tá lá com esse mesmo cara, né? Tá ali trocando uma ideia na praia e tudo mais. Aí o cara fala, você sabe que o cara é milionário, você sabe que ele basicamente ali, ele é autoridade para tomar decisão e ele tem a necessidade, basicamente, de ter um seguro. Só que aí tem um problema, galera. Ele ainda não comprou o automóvel. Ele falou para você, Vitor, eu vou comprar um automóvel, entendeu? Não adianta você oferecer algo que ele ainda tá na cabeça dele. Mentalizando, entendeu? Então, trazendo aqui só para vocês entenderem que isso é o que acontece na maioria das vezes, principalmente nas agências de marketing. A gente quer lutar o nosso closer, que é a pessoa que faz o fechamento. A gente quer preencher a agenda do cara com 5, 6, 7 reuniões. Com quem? 7 reuniões, várias vezes eu fazia reunião com a pessoa que tava tipo assim, galera, é a jornada, é o caminho, mas o cara ele tava ali no horário de almoço do trabalho, ele ainda não tinha uma companhia pronta, ele mentalizava um dia ter talvez daqui 2 anos e o BDR colocava essa pessoa para mim poder fazer a reunião. Quando a gente fala sobre vendas,
eu gosto bastante de falar sobre os 9 públicos que se tem, Boa. né? Que é o público, o desconhecido, que aí depois você transforma ele em seguidor ou transforma ele em um lead. O lead manda pro o SDR, que aí ele vai fazer a primeira compra, se torna uma compra recorrente. E o não cliente, quando você faz a oferta, que tem muito dinheiro parado ali. Tem muito dinheiro parado. Como que a gente pega esses não clientes? Boa, que legal. Falando, a gente acabou de terminar com a letra T, né? Que é o time. Então essa pergunta não foi, foi proposital. Foi proposital, foi proposital. O cara, ele veio para a reunião comigo, ele se interessa pelo meu serviço, ele é autoridade, ele tem dinheiro, só que ele não estava no momento de compra. Então, a gente pode entrar nisso também. A gente tem uma coisa linda chamada CRM, né? Mas que também pode ser substituída pela planilha de Excel ou até mesmo se você quiser um caderno, uma agenda. No mínimo. No mínimo uma agenda. Aonde você vai chegar e vai falar... O querido Vinícius aqui, ele falou para mim que em torno de... Vamos falar dezembro, que ele vai comprar esse carro para viajar? Ele vai comprar um veículo. E o meu trabalho é seguro automotivo. Então, eu vou colocar na minha agenda, ou no meu CRM, ou no alarme do celular, não sei. Para que quando chegar essa determinada data, eu vou voltar a entrar em contato. Isso aqui foi uma coisa bem hipotética, mas trazendo para o nosso jogo da vida real. Eu entrei em vários processos e vários CRMs de agências, né? E toda vez que eu entrava lá, a primeira coisa que eu vou, todo mundo fala assim, você vai na aba de reuniões agendadas? Você vai na área de qualificação, que é onde tem o ouro? Não, eu vou na área perdidos. E aí toda vez que eu entro na área perdidos, eu tenho 200, 220, 300, 150. E eu tô falando de agência pequena, galera. Assim, cara que não alcançou ainda 50 mil de MRR. E o cara tem 200 leads ali parado. E aí ele tá gastando uma bala em tráfego, em anúncio e tudo mais. E sempre chega o mês, que é o mês do quê? O mês crítico. O mês triste. Que é natural. Todo negócio passa por uma sazonalidade. É normal. Vitor, eu tenho um processo melhor do mundo, enfim, eu sou uma companhia gigantesca, beleza, mas sempre chega ali aquele momento que é crítico, que é um momento basicamente de um fevereiro, um carnaval, você fica só trabalha às vezes quase 15 dias úteis do mês. E como que eu faço vendas? É no momento onde você vai com aquela pessoa que está extremamente aquecida, ela já fez reunião com você, ou ela já entrou em contato com a tua marca, às vezes ela já recebeu proposta, os leads perdidos, tá? Follow-up, cadência e um profissional que é muito importante, que se você já está nesse nível, joga esse jogo, farmer, tá? É um profissional que vai estar dentro da sua cadeia de venda somente atrás de cara perdidos. Ou um CS ali, né? Então ele vai estar o tempo todo só atrás de perdidos. Vitor, não tem esse profissional. Sim, mas você tem você. Então abre ali, disparo. Pode falar. Mais uma vez, se você não tem, você faz. Então você faça. Não tem problema. Tu vai ali, vai pegar todos os números que você tem, disparar primeiro mensagens no WhatsApp, já deixar na agenda a ligação para cada um deles, e-mail marketing, caso vocês trabalhem. E você vai ver que se eu tenho 100 leads, se a sua taxa de conversão for horrível, tu vai fechar 5 contratos. Você vai ter ali de 3 a 5% de conversão, beleza? Então, aí, Vitor, 5 contratos de um ticket médio de 3 mil, assim, às vezes é o que precisava para fechar o teu mês, tá? Exatamente. Né? É que existe muita grana ali no não cliente, existe muita grana no quase cliente, Eu tenho uma mentoria, eu acho que vocês já devem saber, a mentoria Preparo, que ela literalmente ensina tudo isso, né? Ela não está com pessoas abertas, até porque eu estou convidando mais uma pessoa para poder ser parceiro nessa mentoria, e onde a gente vai falar sobre storytelling, um monte de outras coisas também, né? Mas já fica aí sabendo que logo a gente vai abrir uma nova turma aí falando sobre isso. Vale muito a pena, fica a dica. Mas voltando um pouquinho, vamos voltar para a parte de vendas, porque existem muitas nomenclaturas, existem muitas coisas. Porque antigamente era só, cara, vou bater de porta em porta ali e vamos ver o que acontece, né? Por que você acha que hoje o mercado ele está muito difundido em separações para poder entender um todo? Para que a gente separa, né? Se segmenta as paradas? Dividir para conquistar, né? Do resumo da obra. Dividir. Mais uma vez, se eu fico naquele a gente centraliza, a gente faz tudo e tudo mais. Quando a gente entra na parte de vendas,
Galera, o principal, o que define o jogo sério, do jogo amador dentro de uma equipe de vendas, é uma coisa muito linda chamada métrica. Beleza. Então, é o quanto... É dados. E por isso que a gente fala que... E aí, eu tenho que dar honra e tenho que dar os méritos a esses caras. Hoje, esses caras, eles são... Ali, a V4, eles são o time dos dados, tá? Sim. Então, você aprende muita coisa. Ali, eles entendem que marketing não é, nem de longe, um jogo amadorismo ou um chute. Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. O Vinícius sabe, ele tem ciência que ele tá no dia a dia da gestão, aí ele tá mexendo nas contas de anúncio, beleza? E aí os gestores de tráfego, a galera como um todo já entendeu esse jogo, já tá jogando esse game do, cara, é dado, é número. Sim. É quase que uma engenharia, né? Pra mim... E aí entra CPC, CPA, ROI, ROAS, enfim... diversas coisas. Custo por lead, vocês já sabem disso, que é pura matemática. E no meu ponto de vista, tem que existir a engenharia de marketing. Para mim, eu sou total a favor. Tem que chegar no nível das faculdades ali, né? Quem gosta do marketing acadêmico, chegar no nível de ser uma engenharia. E o cara vai estudar, tipo assim, sei lá, 2, 3 anos, mas só a parte de dados. E já que a gente entrou no quesito ali dos scripts um pouquinho antes, sim, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de scripts de vendas e a gente sabe que é mais maleável, onde que entra os gatilhos mentais aí? Porque é tudo baseado na neurociência. Tá? Exato. Exato. Os dois vão se complementar, tanto a nível de... O seu marketing, ele para de ser amador a partir do momento que você entende que tudo é número. Então, o time de operações, vamos dizer assim, já entendeu esse jogo. E o time de vendas, na sua grande maioria, quer continuar nesse amadorismo, né? E eu não sou a favor disso. Então, eu acho que vocês têm que caírem ali para o campo de realmente planilhar tudo, entender quantas reuniões, para quantos leads, para quantos fechamentos, qual foi o ticket médio, qual é a nossa taxa de show, que é comparecimento, nossa taxa de no-show, beleza. Aí vocês começam a jogar um jogo mais técnico, tá? E vocês vão precisar de suporte para isso. Agora, quando eu entendo esse jogo, esse game, eu preciso também encaixar o que a gente fala que é gatilhos mentais. E o que é gatilhos mentais, né? Pô, uma parada também que ficou, acho que virou piada de TikTok, né? Já virou piada de TikTok. Infelizmente, a maioria das pessoas falam bem abertamente o que é, mas não entendem a real necessidade e a real... É exatamente como a gente fala sobre persona, a gente fala sobre marketing. Tá muito banalizado algumas coisas por causa de alguns profissionais, infelizmente, sim, mas ninguém entende a essência, ninguém entende o que é de fato. Por exemplo, você falar sobre autoridade. Um gatilho mental de autoridade é você gerar a autoridade nessa pessoa. Às vezes, mesmo ela até não tendo, você consegue. Exemplo, vou dar um exemplo clássico real, né, que funciona. Normalmente, quando eu abri aqui o podcast, o que eu falei? Pô, o Vitor, ele é empresário, ele é um dos maiores players de vendas, ele já trabalhou na V4, ele já trabalhou na concessionária Hyundai. Ou seja, isso aqui são pontos que eu estou aumentando a autoridade e a percepção de autoridade. Esse é um tipo de gatilho mental. Sim. Mas existem outros tipos, como prova social, depoimentos, fator social, né? Já o próprio nome diz, que aí entra dados científicos, matérias, artigos, enfim, tudo isso. Você tem ali escassez, reciprocidade. Você sabendo utilizar gatilhos mentais da forma certa, você faz qualquer tipo de venda. Lógico que existe o negócio do timing, que é muito importante. Muito importante. E como que a gente analisa o que é o script junto com esses gatilhos mentais para poder formar um profissional bem feito? Essa é uma questão assim bem a fundo, tá? E que é muito importante, porque o gatilho mental, ele se encaixa numa ordem também, tá? Então não é jogando a parada. Eu não jogo um gatilho mental de antecipação antes de ter criado pelo menos um rapport e aumentado a autoridade. Então você tem que ter uma ordem cronológica de como as coisas se encaixam, beleza? Mas a gente entende ali que pelo menos... Só abre um parênteses e fala o que é rapport pro pessoal. Ah, boa. A gente às vezes já tá no dia a dia. Rapport é a capacidade, galera, de você basicamente se conectar. Rapport é basicamente conexão.
Beleza. E aí, por exemplo, a gente abre aqui o podcast, a gente não começa já, olá, beleza? Então, é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre vendas. Não, a gente entra aqui, pô, pessoal, muito obrigado, prazer por vocês estarem aqui, disponibilizando o teu tempo para entender o que a gente vai falar. Então, rapport é a capacidade ou a habilidade, vamos dizer assim, de você se conectar com pessoas, tá? E você realmente ali sentir o que o outro tá sentindo, é imitar como que a pessoa ela tá se comportando, tá? A forma que ela gesticula e às vezes até a forma que ela fala. Isso é a capacidade de criar rapport. E aí depois a gente entra na parte dos gatilhos, que é você basicamente encaixar eles dentro de um script. Como que eu faço isso? É muito legal. Vou falar prático agora, exemplo prático, vamos lá. Eu gostava de chegar quando era outbound, não sabia com quem ia falar. Gostava de chegar para a pessoa assim: olá, tudo bem? Eu sou o Victor Gonçalves, eu sou diretor comercial aqui dentro da V4 Company e eu preciso falar com o responsável da companhia. Ele se encontra? Victor, cadê o rapport agora? Né? Porque era tipo assim, cara, era pedrada. A gente falava que ali era um jogo de soco o tempo todo. Aí a pessoa falava, não, o responsável ele não se encontra. Eu já tinha script para isso também, para todos que vocês imaginarem. Manda por e-mail, manda proposta aqui, tudo a gente já tem mapeado. Mas aí o cara às vezes falava, tá bom, vou te passar o número do responsável. Não falava nada, nem perguntava, né? Aí me mandava o número. Chegava no responsável, olá, tudo bem? Sou o Victor, trabalho na maior agência de marketing, não sei o que lá, a gente atende não sei quantos mil clientes, gera tantos milhões de faturamento. E aí eu falava um pouquinho da minha solução, isso aí faz sentido para ti? Por que, galera, que eu abria dessa forma? Gatilho de autoridade, foi o que ele falou. Dificilmente o cara vai querer te dar, pelo menos ouvir ou escutar a tua proposta, se de cara e já entender que você não é nada e que não tem nada para ofertar para ele. Briga da atenção, né? Então, ordens dos gatilhos, eu gosto de utilizar a autoridade para abrir e trazer impacto inicial. Rapport, ele sempre está ali junto, caminhando o tempo todo. E depois, entre os gatilhos de que eu gosto de usar, que é, por exemplo, antecipação. Gosto bastante também. Gosto bastante. Foi numa palestra dele que eu tava passando mal, assim. Ele entrou, aí ele fez uma parada com a garrafinha, que depois eu vou falar pra você. Assim, foi loucura. Não sei. Editor, coloca aí. Porque ele fez uma parada com uma garrafinha que ele foi andando, e ele foi conversando com o pessoal e ele ia falar uma parte muito importante. Aí nessa hora, ele ficou fechando a garrafa. E tipo, ninguém nem percebeu. E ele foi andando falando sobre gatilhos mentais. E eu fiquei olhando pra ele assim, tipo, paralisado. E eu sou de Caramba, vendas, essa mano. garrafinha não fecha. Não fecha. Aí quando chegou no final, vocês perceberam que todos vocês ficaram parados prestando atenção em mim só porque eu tava abrindo um ciclo de não conseguir fechar a garrafa? E é absurdo. Gosto bastante de fazer isso na palestra. É absurdo. Bastante. É uma parada que é involuntária, galera. Gatilho, ele vem de uma área do cérebro que infelizmente você não controla. Bem isso, é bem isso. Essa é a importância do povo. Nem sabia que você ia falar sobre isso. Gosto bastante de utilizar essa técnica da garrafinha. Fico hipnotizado. Né? Justamente para dar esse rompimento de ciclo. Quando a gente entra... É que eu não tenho nenhuma garrafa aqui para poder mostrar, mas se dá para brincar. Enfim, falando um pouquinho agora mais sobre o fechamento em si. Tá? Nós temos alguns gatilhos mentais também, porque é natural. A gente tem normalmente a ancoragem, tem a escassez, urgência. Como que você faz o seu pitch de vendas? Boa. E o que é pitch também pro pessoal que tá... Boa. O que é pitch de vendas, galera? Pitch de vendas é quando a gente começa a caminhar pro momento do frio na barriga. É quando o vendedor começa a suar a mão, o cara fica meio, meu Deus do céu, e agora? Mas essa é a melhor parte, né? A gente fala que a gente nunca entra no jogo sem propósito. A gente nunca entra no game sem propósito, né? Eu já vi muitos, assim, tem uma galera agora que tá numa briga, assim, monstruosa do seguinte: cara, esse cara tem que me fazer o Pix agora a qualquer custo, a qualquer momento. Eu concordo em certas partes, né, que faz sentido chegar ali no finalzinho da reunião e assim, não, o cara precisa fazer ele passar o cartão agora, passar o Pix. Eu concordo, dependendo do nível ali de consciência desse cara, como que desenrolou a reunião e tudo mais. Mas eu também concordo que vendas, ela é relacional. E eu gosto muito de vendas relacional, que é o caso também que o Vini trabalha demais. Então, se for para mim poder apontar uma arma na cabeça do cara e falar, ó, compra meu produto agora, não sei o que lá. E se for para mim poder
fazer uma visita, conhecer o negócio dele, trocar um bate-papo, chamar ele para um café e lá eu fazer a venda ou num bar, eu prefiro. Né? Então isso aí para mim não é um problema. O que é o pitch de vendas? É o momento onde você tem uma ordem cronológica e a última ordem dessa cronologia é a ação. A gente fala. É levar o cara a uma ação. E essa ação é a ação de passar o cartão, é a ação de assinar o contrato, alguma coisa do tipo, é a ação de agendar com você. É a conversão propriamente dita. Conversão de algo que você precise. Vitor, como que eu monto um bom pitch de vendas? Na verdade, a ordem que você tem que pensar é ao contrário. Porque o pitch... né? Não é o que você vai vender, mas sim o que você vai oferecer. Né? Quando você vai falar para ele a frase linda que a gente gosta, Vinícius, isso faz sentido para você? Tudo que a gente conversou até o momento agora faz sentido? Resolve o teu problema? Acredito que sim, porque tu me confirmou pelo menos umas 3 vezes que além de ser uma necessidade, além de você ser o cara que assina, ter a grana na mesa, parece que tá no momento. Aqui ele já está induzindo você. Por quê? Porque normalmente a gente já vai fazer ao longo do processo de vendas algumas perguntas, né? É isso aí. Porque um bom vendedor que se preze, ele não faz a venda. Ele faz a pergunta. Quanto mais perguntas se tem, mais... É isso, pelo menos foi o que você me falou nos bastidores. Quanto mais perguntas você tem, mais você extrai a informação para que no momento do pitch de vendas você saiba utilizar essas informações contra o vendedor, contra a pessoa. A pessoa, né? O pitch de vendas, ele é simplesmente a chamada para ação. E como que você faz essa chamada para ação? De diversas formas, né? Eu adoro fazer a faz sentido, porque eu tô jogando... Porque a pessoa contra ela, porque você fica... Não, mas faz sentido? Realmente faz sentido. Pô, legal, eu vou fazer isso. Normalmente é isso. E é o momento onde normalmente o cara ele vai falar o seguinte... faz sentido, mas eu não tenho dinheiro agora. Vitor, faz sentido, mas eu tenho que falar com a minha esposa. Vitor, faz sentido tudo que você falou, mas eu não fecho nada na reunião. Eu preciso primeiro pensar. Entendeu agora por que eu amo o Bunch? Por causa das objeções. Você consegue extrair as objeções e matar elas. Tudo que ele já me deu de informação lá no início, agora eu uso contra ele. Então, Vitor, eu até quero fechar com vocês, mas assim, esse valor, esse orçamento não vai se encaixar na nossa realidade, infelizmente. Aí eu vou virar para ele e vou falar assim, senhor Vinícius, a sua companhia hoje, ela está na casa de faturamento de 400 mil por mês. E eu sei que a sua margem ela é de tanto, né? Então, assim, o que eu quero trazer para ti? Meu serviço ele não é barato e eu nem quero que ele seja, tá? Porque se meu serviço ele fosse barato, eu não ia entregar o que eu vou entregar para ti. Só que eu acredito que você está querendo resolver um problema, porque você falou que tem esse problema e quer resolver. Hoje eu resolvo o teu problema. Eu resolvo. Eu vou colocar a melhor equipe, o melhor time. Tu não precisa ter medo em relação a isso. Só que não vai custar barato. Só que esse não barato, eu posso te entregar aí uma performance de 600 mil mês. Faz sentido ou não faz sentido? Aí ele mas assim, eu vou ter que falar com a minha esposa. Eu super entendo que o senhor tem que falar com a sua esposa. Super entendo. Esse super entendo, eu super entendo. Eu super entendo que o senhor tem que falar com a sua esposa. Eu também, no seu caso, eu falaria, informaria ela. E assim, eu só preciso te dar um alerta aqui, tá, Vini? A gente busca fazer a oferta de negociação dentro da call. Então, quando você sair aqui para falar com a sua esposa, você vai ter o que eu chamo de oferta única de valor. Não pense você que eu vou entrar numa nova reunião contigo para fazer 40 minutos e tentar negociar, porque eu não faço isso. Então, estou entrando contigo aqui agora porque você falou que você é autoridade. Gatilho mental de urgência. Então, urgência. Então, você falou que você concordou comigo lá no início da reunião que a gente só ia prosseguir se você fosse a pessoa que dá a canetada, se é você que assina. Então, se é você que assina, eu preciso que hoje, pelo menos os dados do contrato, eu vou subir emitir esse contrato, já envio no e-mail do senhor, o senhor faz a assinatura, e aí tu pode falar com a sua esposa tranquilamente, informar ela que vai começar só em tal data, que custa tanto, sem problema nenhum. Fechado? Faz sentido? Eu gosto de usar aquela bastante também. Não, eu entendo, super entendo você, mas se nós estamos conversando aqui e pelo que eu te conheço, você é uma boa pessoa e é excelente em tomadas de decisões, eu tenho certeza absoluta que a sua esposa vai aderir a sua... Ela vai se sentir orgulhosa, senhor Ela vai se sentir orgulhosa de você. É uma boa decisão. Né? Eu tenho certeza absoluta que ela também vai entender. E se você quiser, eu até posso explicar para ela tudo, porque, tipo... que a gente também tem que dar essa vazão, então eu gosto bastante disso. Quando a gente fala sobre objeções, você me pautou literalmente 3 objeções aqui. Quando você fala de falta de dinheiro, cara, das duas uma.
Ou ele realmente não tem dinheiro mesmo. Não deveria estar na reunião. Pode acontecer. Aí é erro seu, literalmente, de não entender qual é o seu cliente, o seu persona, o seu ICP, o seu cliente ideal. Traçou o perfil errado. Ou ele não teve a percepção de valor sobre o seu produto. E aí, novamente, o erro é seu, que você não conseguiu passar na reunião a sua percepção de valor. O que é percepção de valor? Preço é o que você paga. Valor é o que você leva para casa. Pode pôr na headline do corte. Todo mundo fala isso o tempo todo, né, galera? E o pior é que é verdade, porque se você for parar para pensar, se fosse só um celular, iPhone, e se esse celular não tivesse tanto hype, e se ele não me trouxesse tanto glamour, né? Se ele de fato ele não tivesse uma câmera que me trouxesse momentos e fotos espetaculares, talvez eu não pagaria 6 pau, 7 mil. Só que ele me entrega muito além do que eu abrir ele e conseguir baixar um aplicativo e mandar mensagem. Ele me entrega todo o poder de ter um iPhone. Ele me entrega networking. Tem vezes que ele me entrega acesso. Tinha lugar que tá bom, pode entrar. Então, é por isso que eu pago 5 mil e eu sei que, osso, né? Não queria isso no celular. Só que, às vezes ele vai me trazer uma conversa com um cara que me traz 15 mil em um contrato. Então faz total sentido eu ter. Essa é a diferença. Eu gosto bastante quando eu falo sobre percepção de valor, que aí eu gosto de fazer aquela brincadeirinha da jaqueta de couro. Uma jaqueta de couro tá em média aí, qual o preço? Uns 200, 300 reais? Uma de média. Entrada. 200, 300 reais. Isso aqui é o preço. Todo mundo tem o mesmo valor e percepção de que o preço é 200, 300 reais, certo? Só que se eu te falar que eu estou vendendo uma jaqueta de couro autografada pelo Hugh Jackman, inclusive ele gravou ali junto Deadpool versus Wolverine, que estourou e teve bilhão, e ele autografou, e mais do que isso, você vai passar a tarde inteirinha com ele, almoçando e conhecendo mais ele. Mesmo para as pessoas que não falam inglês, ele fala sobre português e ajuda. E aí? Qual é a sua percepção de valor? Tá caro ou tá barato os 200, 300 reais? Tá de graça. Tá de graça. Tá de graça. Exato. Isso é a percepção de valor. Entende? O preço, ele não mudou em nenhum momento. Agora, a sua percepção de valor, ele mudou conforme eu fui agregando bonificações. Então, é isso que você deve fazer com seu produto ou serviço. Eu tenho um exemplo muito bom disso. Pra galera que curte parada de treino, enfim, eu gosto muito disso. E pra quem sabe, não sei quando vai sair o podcast, tá, galera? Mas no momento que a gente está gravando, o Ronnie Coleman está no Brasil. A nossa lenda viva está no Brasil. E aí, assim, foi exatamente isso. Eu tava ali... E teve um evento que ocorreu dele. E um dos tickets lá, um dos passes era 3.500. Aí eu mandei um print, né? Tirei um print, mandei para uns amigos meus ali. Falei, o que você acha disso? E aí, basicamente, a galera olhou e falou assim, você vai gastar 3.500 reais para ficar do lado de um cara, enfim, ali, e aí vai tirar uma foto com ele? Vocês não vão nem treinar junto? Aí eu falei, galera, é isso. Mas por quê? Agora, vocês que conhecem, se eu falar, galera, o Ronnie Coleman estava aqui, custava 3 mil a gente ia jantar com o cara, ia ter uma sessão de fotos com ele, ganhar blusa, coqueteleira, enfim, autografada pelo cara, pré-treino dele, enfim, suplementação. Então, a pessoa que está do outro lado da câmera, que entende isso, ele já falou, meu Deus do céu, já acabou? Será que já... Tá barato, tô correndo. Será que zerou os ingressos, entendeu? Então, voltando para não perder o rumo, a partir do momento que o cara entender que você é somente uma urgência, ou ele entender que você é somente um nutricionista... Fica difícil. Mas a partir do momento que ele entende que, de fato, esse cara aqui ele é um nutricionista que vai trazer alta performance para mim, ele pode mudar realmente e alcançar o objetivo que eu ia gastar 12 em 3 meses, ele paga, entendeu? Se ele tiver grana, ele paga. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo sempre é bem apertado. É ruim, né? Quando a gente tá começando a engajar, começando a conversar e todo o tempo acaba. Mas, Vitor,
mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por demais. todos esses esclarecimentos aqui. Para quem não segue o Vitor ainda, @Vitor_Genius, É isso. né? Que é o nome da empresa, né? Inclusive, você acabou nem falando da empresa, né? Putz, você vai ter que voltar aqui, vou colocar você na categoria Top Masters. Obrigado. Como normalmente o Carlos Wizard fala, ele tem uma categoria chamada Top Masters, que é a pessoa que vai vir novamente. Legal. E mais uma vez, coloco você aqui, eu vou convidá-lo você pra gente poder falar sobre seu Total. trabalho, sua agência Total. e tudo mais. Tem muita coisa pra gente Muita conversar coisa. ainda de vendas. E outra, o Vitor, ele tá entrando pro time da Go Prime também, então a isso aí. gente vai Vamos fazer estar juntos. grandes parcerias. Na mentoria, se você quiser, a gente já É vai isso ter aí. alguma coisa juntas aí. Vamos falar sobre vendas. Perfeito? Né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Vitor, por tudo. Você quer Agradeço. deixar um último recado pra galera? Deixar assim, galera. Agradeço a participação com vocês, com o Vini. Eu acredito que é só o começo, então vou estar trocando vários papos com vocês, entendendo cada vez mais. E segue lá, Victor Genius, porque em quesito de vendas, a gente está invadindo o mercado americano agora. Olha só que legal. Vitor, como assim invadindo o mercado americano? Para quem quer aprender e entender sobre Victor Genius, você vai ver que agora as nossas vendas, tudo que a gente está fazendo, negociação é só em dólar. Legal demais. Vamos para cima. É isso aí, Vitor. Muito obrigado mais uma vez. Meus queridos, assim se encerra mais um episódio aqui da Go Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso você não seja inscrito e manda para alguém que, se você acha que esse conteúdo aqui agregou valor para você ou que vai agregar para outras pessoas. Nos vemos num próximo episódio. Tchau.